Muy bien. Entonces, primero, muchas gracias. Muito obrigada, Fernando, por aceitar nosso envite. É uma alegria muito grande para nós outros poder contar com as pessoas que já estiveram no MARES, porque né, temos aí quase 20 anos de história, né? Sexta edição, e Hum, saber que as pessoas continuam, que as pessoas, né, estão aí a serviço, né? Isso para nós outros é uma graça muito grande. Então, hum, agora, agora apresento Fernando, né? Dias Cirino. Fernando é casado com Carmen, tiene 4 hijos, 6 nietos, é membro da CVX Nossa Senhora da Luz, de Rio de Janeiro. Como já falamos, né? Completou ele mais dois. É, participou em la coordenação de mais 4, perdão, que foi o mais que Miriam disse, né? Miriam disse o mais 4, quando Fernando então era o coordenador. E hoje Fernando é professor associado da Escola de Negócios Brasileira, Fundação Dom Cabral. Fernando, então, a palavra é tua, né? Mais uma vez, muitas graças. obrigado. Muitas graças por todo. Van a sofrer comigo por causa de mi portunhol, por supuesto, não? Hum, Mas é a vida. Há coisas piores, não? Então, vamos poner lá a apresentação para facilitar. Eu a puso em língua cristiana, ok? Então, está mais tranquilo para vosotros. E para os hermanos de Brasil, não? Depois envio para vocês em nossa língua, ok? Bom, o pedido é falar sobre os sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. E é o que vou a tentar ser a partir de agora. Deixa eu ver como eu hago aqui. Como eu mudo o slide? Como eu cambio del slide, el É, slide acá? Só um momento. Fernando, Ah, tem... ok. Já Ok, foi. perfeito. Já, Clicando. Ok. perfeito. Bom, eu havia pensado em fazer uma oração sencilla, não? Pedindo a nossa Madre brasileira Aparecida por nós outros. Mas já hicimos a oração, então vamos adelante. Uma petição de la gracia para esta mañana. Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Voy a empezar por el sacramento de la reconciliación. La origen está en la buena noticia del Evangelio, ¿no? Todo começa com o Evangelho. Então, vamos ver em Juan, depois dessas palavras, soplou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Aqueles cujos pecados perdonei serão perdonados, de quem los retuviereis, não? Acho que deve ser. Serão retenidos. El Padre misericordioso está sempre dispuesto a perdonar a todo pecador arrependido. Agora, Lucas. E também vamos encontrar em Mateus: lo que atan en la tierra também será
atado, llamado en el cielo, ¿no? Ah, ok. Um pouco de história del sacramento, ¿no? Hasta el siglo VI, todos los pecados graves, los que separan del cuerpo de Cristo, eran tres: los homicidios, la idolatría y los adulterios. Entonces, esses tres debían estar sujetos a la penitencia eclesiástica. O que é o mesmo decir al el obispo. El obispo é que tratava desses pecados em la comunidade cristiana. Esto hasta el siglo VI. Por supuesto que havia em cada comunidade regras um pouco diferentes, mas esta de estes três pecados considerados capitales era muito comum, era em toda a igreja hasta o siglo VI. Estar sujeito à la penitência eclesiástica era o mesmo que dizer: não haveria irrepetibilidade. Então, é um pecado de solo uma vez, solo um perdão. Havia muito rigor e laboriosidade na penitência. Quer dizer, havia que fazer muito labor, muito trabalho como penitência, e havia um rigor de dar uma penitência incluso de muitos anos, E eram considerados na comunidade cristiana como pecados de uma excepcionalidade. Os cristianos não deveriam cometer deste tipo de pecados, não? Então, a idolatria, os adultérios e os homicídios, não é? Eram esses pecados sujeitos a la pena del obispo. Já depois do siglo VI, empieza algo que é diferente, que é a penitência taxada por pecados ocultos. Eu que sou mais viejo, não mais viejo, idoso, mais maduro, mais vivido, eu vi dessas tablas. Antes do Concílio Vaticano II, havia umas tablitas de pecado, não? Por exemplo, não faltou a missa e a penitência. 5 rosários, por exemplo. Não, não liga ali que eu te falar. É... Não, deixa eu abrir a janela, então. Fabrício, desliga seu som aí. E isto para os pecados ocultos. Para os pecados públicos, né, considerados graves, e principalmente os três que eu dizia, não? E isto foi vigente hasta o século XII. Havia uma necessidade de... Deixa eu passar, cara. Eu perdi. Havia uma necessidade também de passar por la comunidade toda, também de forma
pública. ¿Por qué? El pecado fue público. Entonces, si fue oculto, solamente las tablitas de pecado, las respectivas penitencias, hasta el siglo XII eran penitencias muy fuertes, muy grandes. E para os pecados graves, aqueles irrepetíveis, não é? Havia a necessidade de conversar, de poner em la audiência toda a comunidade com o obispo. Tá? E poderia haver uma decisão hasta de excomunhão. Depois, vamos a Trento, ao Concílio de Trento. Meu Deus, eu fiz aqui alguma coisa. Espera aí. Del siglo XIII hasta el Concilio de Trento. Había el costumbre de una penitencia pública solene para los pecados públicos. Y hubo un gran movimiento en la Europa de las peregrinaciones penitenciales. Entonces, mucho hoy del camino de Santiago, de esos todos, eran hechos por personas que buscaban la penitencia, ¿no? Habían varios tipos de penitencia y de penitentes. Habían penitentes, por ejemplo, que no podían participar de la misa, ou solamente podiam participar da missa hasta el ofertório. Depois tinha que sair da missa. Havia outros que não podiam nem entrar na igreja. Então, em muitas igrejas, não, desse tempo, dizem que os estudiosos que havia furos na parede para os penitentes proibidos de entrar, para que eles vissem a Eucaristia. Muito triste isso, não? E havia também a penitência privada. Esta penitência privada para os pecados ocultos era dada principalmente para pessoas mais importantes, não? E o Concílio de Trento, aí já estamos no século XVI, traz câmbios. Estes câmbios, é muito interessante notar que esses câmbios de Trento são os que heredamos hasta hoje. Praticamente, nossa visão do sacramento da reconciliação, da penitência, é o mesmo do Concílio de Trento. Há que fazer uma modernização, não? Vamos ver um pouco adelante. Gente, estão me compreendendo? Portunhol tá claro um pouco? Está difícil? Sí, está muy claro. Está claro. Vamos seguir, então. Bom, chegamos à hora de Trento para adelante, não há praticamente mudanças. E o Vaticano II propõe um novo estudo e definições do sacramento da penitência, não? E Manot trabalhou o sacramento da penitência em los documentos, mas em el documento sobre a igreja pediu que fosse criado um grupo de trabalho, que esse grupo aconteceu para fazer alguns cambios necessários em el sacramento.
viene de aí a confissão comunitária. A importância da confissão comunitária. Não que não havia antes, hein? Trento também previa algo disto, mas solamente em graves momentos, não? Então, em uma guerra não há padres, tem muita gente para fazer a confissão, então isto poderia acontecer. Este grupo de trabalho em el Vaticano II propuso maior uso de la ok. Momento, só para terminar meu raciocínio. Thomas. Então, o Vaticano II, este grupo propôs uso um pouco mais amplo e todo. Só que, depois, como dije Calhana, né, entramos no inverno eclesial, ¿no? El invierno eclesial da igreja. E, segundo Libânio, que também foi nosso maestro, né? Calhana não foi nosso maestro de imagens, mas Libânio foi. Libânio decía a grande disciplina, não? Entramos na grande disciplina. E nesta grande disciplina se cerrou de novo o uso em la igreja de la confissão comunitária. Aí volvemos a Trento, solamente em situações de graves crises, não? E não há padre, há muita gente, blá, 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 acontece, não? Então, por exemplo, em Brasil, em Aparecida, creio que também em vuestros santuários marianos, que muita gente, não? Então, pode haver dia que não há padre suficiente e há multidões para o sacramento, então aí há uma liberação especial. Pois não, Tomás, habla Sí, perdón. despacio, viu? Para Y, eu por poder te entender. ejemplo, en una misión en una provincia o en otro estado, ¿se podría usar la confesión pública, puede ser? Repite, por favor, em uma missão. En una misión cualquiera que no haya un sacerdote o no haya, ¿se puede hacer una confesión pública, digamos? Pode haver uma confissão pública. La Sí. pregunta es si puede haber una confesión pública y pregunta él si nos vamos a una misión, si nos vamos a un lugar, entonces si es que eso se puede dar. Sim. Uma confissão pública de nós En la outros laicos, actualidad, en la actualidad. como San Inácio hacía en la guerra, por exemplo, de soldado, de confessar el outro, é esto? Esto não pode. No, ¿no? Se eu entendi bem, me perguntas se pode numa missão, uma confissão comunitária, uma confissão pública, esta comunitária, que há muita gente e só um sacerdote, por exemplo. Esto pode. Esta é uma situação extraordinária, não? Há muita gente querendo confissão e pouco padre, e não há padre suficiente. Então, Perfecto, pode. gracias. Tá? Gracias. Isto está previsto desde o Concílio de Trento. Mas, mira, depois vamos falar um pouco sobre um sacramento em crise, não?
Entonces, ya es un poco difícil de haber multidões querendo el sacramento, mesmo em missões, né? O pregador tem que ser muito forte, né? Para hacer. Mas esto é outro caso. Ok, Tomás. Então, vamos seguir um pouco. Se não fuera por el pecado, que bom el pecado. São Agostinho vai dizer, né? Ó, feliz culpa. Por quê? Por el pecado temos acesso ao sacramento. E por el pecado temos a misericórdia de Deus. Los anjos, por exemplo, não la tienen porque não pecam. Há uma parábola muito sencilla que dizia que nós estamos ligados, amarrados em nossa cabeça a uma linha muito fina ao cielo. Todos nós somos ligados por essa linha, por uma linha. E quando pecamos, é como um corte, não? Um corte na linha. Se cortou a linha. Viene el sacramento, viene el arrepentimiento, viene el perdão de Deus e Deus amarra de novo a linha. Quem está mais perto de Deus, mais cerca de Deus? Quem teve muito pecado e a linha se quedou menor, ou quem não tem pecado? Não estou dizendo que devemos pecar, mas o pecado é uma forma de experimentar a misericórdia do Pai. E isso é muito interessante porque Inácio, em los exercícios, na primeira semana, vivimos muito forte isso, não? Somos pecadores, mas pecadores perdonados, amados, queridos por Deus. E havia São Inácio, teve uma decisão muito grande de não deixar que passasse a segunda semana de los exercícios a pessoas que não entendessem, que não compreendessem bem o sentido do pecado em sua vida. Não? Então, San Inácio dizia: estas não passam para adelante, não são pessoas prontas para ser os exercícios. Não? Então, a porta de entrada do sacramento de reconciliação é o pecado e a porta de salida é a conversão. Esta conversão basada não em nossos méritos, mas em la misericórdia do Padre. Um ponto importante. Muitas vezes podemos ter a ideia de que para haver o perdão de Deus, solamente o sacramento da reconciliação. Não vamos reduzir o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, solo a este sacramento. Deus age de muitas maneiras para nos perdonar. O perdão de Deus é muito mais amplo. Isto é importante. Bom, temos que seguir adelante e temos muito pouco tempo. É sacramento hoje em crise. Então, todos os documentos, todos os livros que eu busquei estudar um pouco para falar para vosotros, me dizem isto: é o sacramento que está em crise. Quando
há uns 30, 40 anos atrás, víamos muitas pessoas, filas, não? Colas delante do confessionário, todo. E hoje vemos muitos os confessionários vazios. Em momentos fortes, não? Isto acontece bem, mas se hacemos uma pesquisa, vamos ver que muito mais gente hoje que confessava no passado, hoje não mais tem confessado. E, então, a partir de meus estudos e a partir um pouco de minha vivência e de minha cabeça, eu pus 12 ideias, 12 coisas, 12 pontos de por que o sacramento está em crise. É claro, eu quero falar com vocês porque talvez há questionamentos sobre coisas que vou dizer e vocês têm outros pontos importantes que não estão nisso, não? Primeiro, ideias de fé deformadas e ou infantilizadas. Sabe? Então, tem muita gente que tem uma fé muito infantil. Nosso querido Calávio falava muito disso, né? Uma fé infantilizada, uma fé meio mágica, né? Com ideias de que se não me confesso a hora, se não busco o sacramento a hora e morro adelante, atropelado por um coche, eu estou no inferno de cabeça para baixo. Não, não, são ideias muito infantilizadas disso. Segundo ponto, pérdida crescente do sentido do pecado. A sociedade atual tem uma ideia de pecado muito relativizada, não? Nada é pecado, tudo pode. Já os ultraconservadores têm outra ideia que diz que todo é pecado, não? É muito complexo. Então, uma pérdida crescente do sentido do pecado. Um terceiro ponto que eu pongo é nossos familiares, nossos vecinos, vivem a vida sem se confessar, sem uma fé como a de nós outros, e respondem bem às suas existências, à vida. Então, para muitos há o questionamento: para que o sacramento? Quarto ponto, uma concepção mágica, ritual del sacramento. El carimbo del passaporte. Ai, agora estou purificado, não? Como se... Okay? E não como um aprofundamento, uma busca del perdão a partir de um cambio de vida, não é? De uma conversão profunda. Quinto ponto, há uma visão muito individualista do pecado. Visão esta que foi muito valorizada por nossa igreja, por la catequesis, muitas vezes, que solamente focava no pecado personal. E dentro deste pecado personal, um foco muito grande em la sexualidade. Não é? Bom, o sexto é muito semelhante a isto, não? ênfase no pecado personal e desatenção ao pecado estrutural.
há uma desatenção ao pecado estrutural, né? Nós não percebemos que temos as manos sujas de la sangre, ¿no? Por el mal del mundo. La estrutura de pecado na qual vivimos, de exclusão, de miséria, não? 7. Questões psicológicas, por exemplo, pulsiones e fixações, vistas simplesmente como pecados, não? E na questão da sexualidade, isso é muito forte, não? A questão, por exemplo, da masturbação, tem muitas coisas por aí, viu? Pessoas muito cerradas, não? Muitas vezes por el autismo e não pelo pecado de que não querer o outro por cerca. 8. Questionamentos à la igreja. Eu traduzi mal, né? Perguntas à la igreja. Quer dizer, la desconsideração. Hoje, todas as instituições hoje estão muito questionadas, não? E, então, a igreja é uma delas. E há muita gente, isto eu já escutei, como vou a conversar com o padre se ele tem tantos pecados, se ele há tantos padres pedófilos e tal, e a igreja e tal, e a riqueza. Os outros sabem o que as pessoas dizem, não? Então, há muitos questionamentos. Isto principalmente de los jóvenes, ¿eh? El miedo al inferno se tornou muito pequeno. Não há mais el medo ao inferno que eu tive, por exemplo, em minha infância e minha adolescência, não? Hoje sabemos que Deus é bueno e que o inferno deve estar muito vazio. Deus nunca vai punir um erro por toda a eternidade, não? Nós outros que não somos buenos, não hacemos isso com nossos filhos. Imagina Deus. Outro ponto, 10. Toda a vida das pessoas está aberta em las redes sociais, né? Você sabe tudo, o que come, a hora que dorme, né? Os encontros, as fiestas, todo. Mas, ao mesmo tempo, se busca respeito, cerre em la privacidade personal. Eu tenho direito a minha privacidade, todo. E isto acaba sendo questionamento ao sacramento, que como vou falar de minha vida muito personal, muito íntima com o Padre. Tá? El penúltimo, ênfase solo en el rito. La confissão como solamente rito e não como uma ação de Deus en el sacramento. ênfase solo em confessar. Há uma eu não, em português diríamos uma confessite. Pessoas que querem confessar por qualquer pecadilho pequenito, vou correndo ao Padre. São poucas, mas há, viu?
Pergunte para o vicario de su iglesia, por ejemplo, ¿no? Hay siempre algunas personas así. Y la última cosa que yo pongo, hay una énfasis en la iglesia durante mucho tiempo en la sacramentalización. La iglesia trabajando para que as pessoas sejam sacramentalizadas, para que todos tenham o sacramento, em lugar de la evangelização. A partir de la evangelização, se deve fazer a sacramentalização, mas há uma ênfase que é contrária, muitas vezes. A começar, por exemplo, por el batismo, que para muitas famílias, para muita gente, se cambiou em um momento social, em um rito de passagem, não? Solamente a primeira Eucaristia também, ok? Mas também em nosso sacramento de la penitência pode acontecer isto. Então, gente, isto é o que eu queria falar um pouco sobre el sacramento de la penitência, não? Vamos agora passar para el sacramento que tem uma relação muito forte, ¿eh? El sacramento de la Eucaristia, el sacramento del pan, né? Aí eu fico lá em cima. Uai, não, vamos não. Não. Desculpa, tenho alguma coisa ainda para falar de la penitência. A primeira é a opção fundamental do cristiano. Não é? Havia interpretações que diziam que o momento final da vida, quando eu muero, é o que conta para a salvação ou não. Por exemplo, eu, durante toda a minha vida, né, era autêntico, sabe, fiel, não pecava, e se pecava, corria a confissão. E no último, em um dia, eu vou e roubo, não é? Uma maçã, uma fruta, uma naranja em la loja. E saio correndo e sou atropelado e morro. Quando eu era criança, eu aprendi que eu ia para o inferno. Por quê? Eu morri com um pecado de roubo, ok? E hoje nós sabemos que não é assim. O que importa não é o momento final da vida, mas a vida como um todo. Da mesma forma que não podemos separar a paixão de Jesus de sua vida. É a vida toda que conta, não? Então, para onde caminhava minha vida? Aí conta para minha salvação, não? Qual foi minha eleição de vida? Ou, dizendo como nós outros ignacianos, né, CVEX, não é? Qual é o princípio e fundamento de minha vida ou de cada um? Em la vida, eu elegi la vida ou la muerte, la gracia ou el pecado. E temos que ter consciência, temos uma fé adulta, que é o medo do inferno, o medo da condenação, é muito chico, não?
é muito pequeno para a opção para o mais, para o bem maior. Um rato sobre o pecado original. Primeiro que é um pecado que nem sequer é pecado, não? Nós não venimos listos, nascemos incompletos, só o instinto. E nascemos pobres. E nós herdamos mais que miséria. Nós não herdamos riquezas, mas nascemos em um mundo que há muita miséria. Este é o sentido do pecado, não? Pouco a pouco nos vamos humanizando. E humanizar-se é elegir o bem. Humanizar-se é volver-se santo. E hacer-se santo é divinizar-se. Santo, 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 santo é o Senhor, não? Carvajal disse, teólogo que me gusta muito, e nos gusta muito aqui em Brasil, nascemos com um defeito de fábrica, não? Necessitamos de um recall. E esse recall é o batismo. Eu escrevi recall e saiu recuerdo, não? Somos herederos do mal que existe em el mundo. Esse é o problema. Não somos herederos. Então, não tem reto. E, pelo batismo, nós vamos dizer a la criança, a la chiquinha, a la chico, não? Olha, mira, que tu vida ser buena. E quando morires, haga menos pecado de quando nasciste. Para mim, esta é a definição do pecado original. Esta é a mais importante que eu conversei com o padre França Miranda, não? Sobre pistas, eu lhe pedi pistas para o futuro do sacramento da reconciliação. Primeiro, uma fé mais adulta e responsável. Segundo, consciência do pecado personal e social, como duas caras de uma mesma moneda. Terceiro, visão mais profunda e menos mágica do sacramento da reconciliação. Quatro, maior conhecimento de si mesmo. Nós outros cristãos temos que conhecer melhor a nós mesmos. Conhecer o pecado de raiz, a fonte de los outros pecados para cada um de nós, não? Eu e Carmen trabalhamos muito com o Enneagrama, né? As 9 faces de Deus, e ele é para nós, para esta visão de pecado, para a visão de inaciana que nós necessitamos, é muito interessante, né? Se não conhecem, busquem conhecer um pouco o Enneagrama. El bien como princípio e fundamento. Sétima, uma visão mais comunitária do sacramento. Mira o que disse. Temos que sair um pouco de Trento, um pouco mais da confissão individual e fazer celebrações penitenciárias ou comunitárias em nossas comunidades. Por aí passa o sacramento, por aí passa o perdão e a misericórdia de Deus. Interessante, o sínodo de la sinodalidade não trata dessa questão, tá? Do sacramento da penitência, não há nada.
yo creo que tenía que hacer una vuelta al Vaticano II, que precisamos y que Francisco tenta hacer, para, en esta vuelta al Vaticano II, resgatar o grupo de estudo, ¿no?, que foi hecho e que foi pedido en el concilio, ¿ok? 8, más celebraciones comunitarias en la comunidad, en la actos penitenciales en pequeñas comunidades. Yo creo que nosotros en las reuniones de la CBG, de vez en cuando hay pecados muy grandes en el mundo, por ejemplo, ¿no?, como ahora la guerra, la miseria, el cerramiento, no, 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 los migrantes no pueden salir, no pueden ir para el primer mundo, por ejemplo. Y el primer mundo que es la Europa, que veio toda para a América, ¿no?, y ahora no recibe más ninguém. Actos penitenciales en pequeñas comunidades. E viver autenticamente o batismo e a Eucaristia. Agora sim, agora estou terminando o sacramento da penitência, ok? Alguém gostaria de falar algo? Tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente poderia contextualizar ou falar mais um pouco? Um, no, dois, três. Ok. Vamos Fernando, então. Sim, Fernando, un pois não, pois ratito, não. ¿sí? Un Pois sim, ratito. pode falar. Simplemente yo soy Miriam, 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 ok? sí. Ah, porque está Eh, gravando. sí, en eso que vos puntualizabas, de que hay gente que mira mucho más la confesión como una cuestión de rito, como algo que tiene que hacer como para que le genere un poco de paz. A mí me parece siempre interesante mirar el proceso de Ignacio, que también al comienzo él era de confesión diaria, que él se iba, hasta que finalmente, por escrúpulos, ¿verdad? Hasta que finalmente uno de sus confesores le dice, eso ya no confieses, ¿verdad? Eso ya no Sim, hace falta, eso que sim, vengas todos los días, porque sim. ahí va un poco de esto que vos decías, de las compulsiones, ¿verdad? Que tenemos, de las fijaciones que tenemos con respecto a determinadas faltas que son psicológicas, hacen al carácter, a lo que uno es, y parece como que el escrúpulo permanentemente nos pone a pedir, y como que ese famoso de mirar así, ¿y por qué no comulgar? Ay, porque no me confesé, ¿verdad? No me confesé, como si fuera que la gracia de Dios no está ahí. Entonces, estar atentos, a mí me parece una invitación a partir de lo que vos estás presentando, estar atentos a por qué yo no me confieso o me confieso, qué pasa en mi vida personal y comunitaria en relación a este sacramento para ir actualizando, que es un poco la razón de ser de este módulo dentro del módulo iglesia para cada uno de nosotros. Veo que hay personas que están levantando la mano. Sim, Luis Eduardo, eu estou totalmente de acordo. No, Inácio, a fé de Inácio, no início, quando começou a conversão, era uma fé infantilizada, não? Inácio, muitos escrúpulos, muito orgulho, o pecado capital, orgulho, eu creio que também, não em espanhol. Por quê? Ele não creía que Deus estava lo perdonando e levava os mesmos pecados todos os dias para o confessor. ¿No? Esto
es algo muy complejo. E Inácio depois saca, né? A visão del casamento. Nossa, Deus é muito mais grande. Luiz Eduardo Barona. Muchas gracias, Fernando, de esta disertación que nos ha presentado del sacramento de la reconciliación. Yo qué pienso, ¿no? Sobre todo en nuestras sociedades, hablando pues de Colombia, de la iglesia colombiana, de la sociedad colombiana, que al sacramento de la reconciliación y al pecado se le ha dado más un sentido moralista que ético. Y precisamente retomando un poco lo que veíamos en el encuentro anterior de la ética relacional, pues debe partir, sobre todo esta definición de la reconciliación y del pecado, de esa responsabilidad social. Y cuando nos involucramos que somos responsables socialmente, como lo veíamos ante la ecología, ante modelos económicos, sociales, culturales, deshumanizantes a veces, pues nos alejamos o puede ser un medio para alejarnos de ese sentido tan individualista, sacramento de la reconciliación y del pecado, ¿no? Donde tratamos es simplemente de calmar conciencia sin ningún tipo de responsabilidad social. Entonces yo veo que por ahí puede ir, ¿no? Darle ese sentido más ético, relacional, social y de como pues bautizados involucrarnos de esa manera, ¿no? Perfeito. Me gusta muito sua colocação. Perfeito. Pepe, habla. Gracias, Fernando. Mira, dos cositas respecto justo a tu último cuadro que presentas de pistas para el futuro. Ah, Realmente pienso de que la iglesia, sobre todo, pone mucho más acento en el pecado personal que en el social, pero los disocia además, ¿no? Porque el uno jala al otro y viceversa, ¿no? Porque no puede haber obviamente un pecado de la sociedad sin que sea el pecado también personal de la suma de todos ellos, ¿no? Pero la iglesia más le pone el acento, o bueno, ni siquiera la iglesia, digamos más los sacerdotes, ¿no? Esta iglesia más jerárquica le pone el acento en lo personal, ¿no? O sea, desde que yo conozco la CBX hace ya 44 años, ¿no? En los ejercicios siempre, obviamente, esto de primera semana, cuando uno ve el pecado, ve ciertamente su pecado personal y luego el social, ¿no? Pero cuando he ido a otros tipos de retiros por invitaciones o algo, siempre el acento está en lo pésimo que eres como ser humano, lo malo que eres, lo pecador que eres, pero la sociedad, nada, ¿no? Y esa es una de las cosas que me llama la atención y por eso sigo en la espiritualidad ignaciana. Pero lo otro es de que no somos conscientes y decimos, ok, ya me voy, me reconcilio, ya estoy en paz con Dios, con la humanidad, pero no voy al fondo de lo que acá tú bien lo has puesto en el número 5, conocer la raíz del pecado. No profundizamos en caer en cuenta de por qué, ¿no? Y por eso es de que a veces, tomando la canción esta de Julio Iglesias, sigo tropezando con la misma piedra muchas veces, ¿no? Sí. Porque no encuentro sigo todavía esa tropeçando. raíz, ¿no? Entonces, eso quería opinar y gracias, Fernando, nuevamente. Também perfeito tu, lo que dices. Eu estou todo de acordo, é isso mesmo. É importante, um resumo. És um sacramento em crise. E precisamos, para sair dessa crise, que o sacramento seja visto com um outro olhar, não com aquele
olhar com aquela mirada, né? Não olhar, mirada, com a mirada de Trento, mas com a mirada de hoje, quando temos uma nova realidade, uma igreja em saída, uma visão sinodal da igreja, sabe? Uma necessidade de trabalharmos a questão da justiça, a fé e a justiça de manos dadas, não? Vamos ver agora a Eucaristia, vamos ver muito isto, não? Se há hambre, não deve haver Eucaristia, não? Dos padres da igreja diziam. Ok, Fernando, pois não. hay un escrito de Julio Sebastián de Chile en donde No dice, vi. en donde pregunta, ¿a qué te referís en el punto 7 cuando decís una visión más comunitaria del sacramento? ¿Te Ok. referís a espacios en donde hacemos actos penitenciales para tomar conciencia de los pecados sociales en general o confesar nuestros propios pecados sociales? Ahí está Julio Sebastián, que te puede... Julio, muchas gracias por tu pergunta. Não, é nesse ponto 7, uma visão mais comunitária do sacramento seria um pouco assim, haver menos confessionários e mais comunidades fazendo vivendo o sacramento da reconciliação, ok? Não precisa haver uma confissão pública. Oh, eu fiz isto, aquilo. Não, mas haver algo que é sacramento menos individual. Não que não tenha o sacramento individual, né? Muitas vezes nós outros vamos precisar do sacramento individual, mas que haga também o caminho que o Vaticano II, o grupo que foi criado, não? Abriu isto, que haga um caminho de confissão, em la época em Brasil chamava confissão comunitária, não? Mas espaços comunitários de viver o sacramento. Foi nesse sentido, Julio, ok? E nesse sentido. Depois vou passar, em la último slide, uma bibliografia e há algumas coisas nesse sentido, ok? Bien. Podemos seguir adelante, gente? Adelante. Agora sim, agora Eucaristia. Ai, Deus. E começo com a oração de Francisco de Assis. Ele dizia: que pobre e humilde es Deus em la Eucaristia. Que pobre e humilde es Deus em la Eucaristia. E nessa breve oração temos 3 características básicas da Eucaristia, não? Ela é pobre, ela é humilde e ela é Deus. Pobre, pequena, sencilla. Vou lhes contar, por exemplo, que algo que me incomoda é a fiesta de Corpus Christi. Tenho um amigo teólogo famoso, né? Premiado hasta por Ratzinger, el França Miranda. El França disse que se algum dia fosse papa, a primeira coisa que
haría sería cortar la fiesta de Corpus Christi. ¿Por quê? Ella muestra Deus que não é pobre, que não é humilde. Ela dá sentido da Eucaristia que não é muito a Eucaristia, hein? Mas vamos adelante. Cirilo, La conforme. subversiva. Desculpa. A voz é do Osmar, hein? Isso, sou eu. Você poderia ampliar a tela? É só apertar na tecla F5, porque nem todos estão com dispositivo grande para ver. Ok. Apertei F5. Deixa eu ver aqui. Ou então num pequeno ícone na barra inferior, que tem como se fosse uma telinha. Esse. Ah, tá. Agora entendi. Não, estava errado na minha apresentação, ok? Gracias. Entonces, gente, la canción, ¿no? La canción, el poema de Pedro Casaldáliga, yo lo conocí, tengo esa honra. Fraterna e subversiva Eucaristia, ¿no? Bom, vamos adelante. El problema es que yo tengo dificultad. Ah, no. No, ahora sí, yo aprendí acá. Há axioma teológico muito famoso que diz que a igreja hace a Eucaristia e a Eucaristia hace a igreja. Há uma circularidade que mostra que a igreja e a Eucaristia vivem uma de la outra. Uma não vive sem a outra. Por isso, podemos dizer que a igreja pode negar todo, menos a Eucaristia. Porque ela é que hace a igreja. Porque a Eucaristia é um mandato, né? Hagan esto em memória minha. Né? Hagan esto, repitam esto. Né? Então, a igreja nunca pode negar a Eucaristia, hein? Nunca. Isto, quando vemos alguém na igreja negando a Eucaristia ou sacando alguém da fila da cola da comunhão ou dizendo, não é? Em Brasil, algumas igrejas, e isto me causa muita raiva, não? Muito incômodo, melhor, que antes da Eucaristia se lê algo assim lá no micrófono da frente da igreja. Quem não estiver pronto para receber a Eucaristia, não entre na cola para receber. Isso é um absurdo. Por quê? Nadie está preparado para receber a Eucaristia. A Eucaristia não é um fortificante, um anabolizante, não? Creio que chama assim, mas é um remédio para os enfermos, para os pecadores, para os sencillos, para os pequenos. Não? Então, a igreja nunca pode negar a Eucaristia. Esse é um ponto inicial que eu queria falar com vocês. Aonde empieza a Eucaristia? Vamos ver que a Eucaristia empieza lá em Êxodo, não é? Lá na saída do Egito, lá na Páscoa judia. Mas
tiene algo muy importante, muy interesante, que el punto de partida de la Eucaristía son las comidas de Jesús. Jesús era llamado de comilão, ¿no? Y de beberrão. No sei em espanhol, comilão e beberrão em português. Borracho. Hã? Borracho. Borracho. E de comida, comilão? Comilón. Comilão, ok. Entonces, las comidas de Jesús, la cuestión del banquete, ¿no? Da comida, la comida, del almuerzo, que só se come com pessoas que se ama, que se gusta. Nadie come com um inimigo, não? Alguém que quer lhe fazer mal. Então, as comidas, de muitas formas, vão anunciar a proximidade do reino. E elas fazem presentes a realidade sacramental. A linda realidade sacramental. Estas comidas de Jesus vão culminar em sua última comida, a comunhão com o reino. De esse modo, as comidas de Jesus e a última comida se associam a sua paixão. Atenção, a Eucaristia nunca pode ser vista como um hecho aislado. Ela inserta-se na vida de Jesus, na vida toda. Jesus, dizia Bonhoeffer, um grande teólogo protestante, né? Morto por los nazistas, que Jesus foi el hombre para os outros. Então, Jesus já, em la vida, já se dava totalmente. Era um hombre para os outros, nunca para si mesmo. Además, a Eucaristia abarca el antes e el después. Ela nos leva a la história desde o começo hasta el final, hasta el escatológico, hasta la segunda vinda de Jesus, que Teilhard de Chardin, nosso querido Teilhard, vai dizer, não? El Cristo que viene para recorrer toda a criação e la entregá-la como Eucaristia, como comida em las manos del Padre. Todos nós viramos comida, porque comendo o corpo de Cristo nos tornamos não? Isto é a existência pascual da Eucaristia. Ressuscitado, o Senhor manifestou sua presença e se deu a conhecer em la fração del pan de la comida comunitária. E a Igreja, al celebrar a Eucaristia, además de ejecutar a ordem institucional de seu Senhor, proclama o banquete que estabelece a nova aliança. El banquete, la comida continua, ¿no? La comida. La igreja não rehace algo do passado, não renueva el acontecimento ocorrido, então, sino que proclama uma presença adquirida de uma vez por todas, dotada de valor eterno.
como eu havia dito, a Eucaristia nos leva al ayer, ao agora e ao futuro. A Eucaristia tem essas três dimensões juntas, ¿no? El misterio de la fe tiene esas tres dimensiones. Como é bonito isso, hein? Como é bonito nossa fé. A partir da Eucaristia, porque a Eucaristia é muito diferente de las outras grandes religiões. Então, eu falava quando começava a falar, que a Eucaristia tinha um ponto de saída, de começo en el Éxodo. E a comida da aliança en el Sinai são uma prefiguração da Eucaristia. Prefiguração que vai encontrar sua máxima expressão en el mistério da morte e ressurreição de Jesus. A conversão do Senhor em comida pascual, a comida da nova aliança, não a comida antiga, não o maná, mas a comida da nova aliança, que é fuente que nos leva para a vida eterna. A Eucaristia está prefigurada por el memorial de la liberação. Em la Páscoa de Israel, la liberação del país de la servidumbre e por la comida de la aliança en el Monte Sinai, como decía en Éxodo 24, não? Eucaristia como comida litúrgica e sacerdotal. Comida litúrgica porque compreende palavras e restos simbólicos. Comida sacramental porque, através de signos visíveis, nos comunica o amor de Deus em Jesus. Comida sacramental porque Cristo chama a comunhão com Ele, é decir, nos chama a participar em seu próprio corpo. E comida sacramental, há aqui uma ligação com o sacramento da penitência, porque a Eucaristia também é o sacramento da penitência, porque nos perdona. A Eucaristia nos perdona. A Eucaristia assegura a remissão de los nossos pecados e nos dá a vida eterna. É muito louco. É muito grande isto, hein? É um mistério, não? Nós não temos como compreender o mistério, não? Mas é isto, não? Vamos adelante. A que horas vamos fazer uma parada para o café, hein, Miriam? Miriam y Osmar. Súper bien tu pregunta porque olvidamos ese punto. Ahora, a las 12:30 nuestras, a las 12:30 nuestras, ahora es el tiempo de un receso. Pero querría saber respecto a tu diapositiva, si vos querés seguir hasta un punto y luego hacemos el receso. Não, podemos parar agora. Podemos parar ahora. Não, porque vamos falar com a Eucaristia, dom de salvação, não tem problema de falar ahora. No. Parar ahora. Bien. Puede. Entonces, tendríamos que tener media hora de receso.
Hola, Miriam. Hola, Fernando. Volvimos. No sé si empezamos. Sí, estamos 22 personas. Hola. Aló, aló. Olá. Si hacemos un resumen de lo que fuiste diciendo de la Eucaristía, en tanto que decías que, mira, Osmar está levantando la mano, ¿no? Não, eu acho que foi o Osmar, bateu palma. Ok. Entonces, entramos contigo, Fernando. Adelante. Adelante, não? Bom, Adelante. adelante. Tiene dos dimensiones eclesiológicas. La Eucaristía como don de salvación. Nos hace iglesia y escatológica. Nos lleva a lo que pedimos. Y lo que pedimos es la salvación, la vida eterna, que Jesús Cristo vuelva, ¿no? La Maranatá. Y la Eucaristía también es trinitaria. Esto es muy importante. El don que Dios nos hace en Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Hay toda una trinitariedad en la Eucaristía. Y en el acto de comer el pan y beber el vino, cada bautizado entra en comunión con Cristo, ¿no? Se convierte en su cuerpo, se hace uno con él, se hace iglesia, vuelve al axioma de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía hace la iglesia hace la Eucaristía. El Papa Francisco nos pregunta en relación a la Eucaristía, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la vivimos? Y él hace tres preguntas en nuestra cuestión de Eucaristía como don de salvación, ¿no? Entonces, él hace tres preguntas para nosotros. Primera, a Eucaristía nos lleva al encuentro de los pobres, nos lleva a los marginalizados, a los doentes. Y él nos recuerda, ellos, los pobres, marginalizados, doentes, ellos tienen el rostro de Dios, de Jesús, el rostro de Jesús. Dos, sentímonos. Perdón, Fernando, ¿podrías pasar tu diapositiva? Parece que estás hablando de otra cosa ya. No. Yo creo que misma. no. Que no, Tá. bueno. No tengo esto, no. Esto yo tiré de la presentación por causa del tiempo, mas voy a hablar rápidamente. A Eucaristía nos lleva ao encontro com os pobres, os marginados, que eles têm o rosto de Jesus. Essa é a primeira pergunta do Papa. Nós nos sentimos perdonados e animados a perdonar através da Eucaristía. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque esto habla del sacramento de la Eucaristía y la penitencia. Porque el Papa continúa así. Yo debía ter hablado de esto antes, ¿no? Si no me siento pecador, no debo comungar.
no debo ir a la misa si no me siento pecador. Y mucho menos comulgar por eso, ¿no? Esto es el Papa Francisco. Y la tercera pregunta, ¿hay una coherencia, hay un liame, hay una ligación entre la Eucaristía y mi vida? ¿O son cosas separadas? ¿Tá? Después, esto no tiene. Porque yo tiré porque estaba cambiado, estaba junto con la penitencia. La Eucaristía inicia la pasión. El Padre, que por el Espíritu da vida al cuerpo de Cristo, renueva cada miembro de ese cuerpo. La Eucaristía, tenemos en mente, es el primer acto de la pasión, pero que contiene toda la esencia de esta pasión redentora, porque empieza en la cena, ¿no? En la última cena. Es el rescate del mundo, ¿no? Volvemos acá a Thea, ¿no? Thea Chardin. La Eucaristía es la máxima expresión de un conjunto de gestos y palabras que traducen el espíritu de sacrificio con el que Cristo se arroja en los brazos de la muerte. La Eucaristía inicia la pasión porque es el puro abandono de sí mismo a la voluntad del Padre. La obediencia que lo lleva al abandono total de sí, tomando la forma de un verdadero sacrificio cultural. Esto es un escrito, yo lo puso exacto como está en el libro, de Karl Rahner, un teólogo que me gusta mucho, gusta a nosotros todos, ¿no? Un jesuita. Es considerado uno de los mayores del siglo XX, ¿no? Un breve resumen del sacramento del pan. Volvemos a la penitencia de nuevo. Asegura la remisión de los pecados, según la promesa de Jesús. Es también promesa de inmortalidad, garantía de vida eterna. En la Eucaristía se manifiesta plenamente la comunidad del pueblo de Dios, no en la jerarquía, mas en el pueblo de Dios se manifiesta la Eucaristía. En la Eucaristía, Cristo construye la vida de la iglesia. Ya hablamos mucho de esto. Incrementa la comunión entre sus miembros, los que es una paradoja porque hay tantas divisiones. Ahora mismo en el sínodo, ¿no? Nosotros vimos. Lanza los discípulos misioneros a la misión. Yo creo que el verbo está errado, ¿no? Lanza-nos discípulos. Nosotros es que somos lanzados. Ejerce la justicia y la misericordia. Es una bendición. La beracá, ¿no? Es la bendición. Es acción de gracias y alabanzas completas, ¿no? El nombre Eucaristía está por acá. Es el memorial de Cristo, anamnesis. Es el sacramento por excelencia, porque es el don de Dios, de su presencia real entre nosotros. Este misterio es tremendo.
Bom, agora eu pensei em fazer algo de grupo, de trabalho de grupo, não? Então, pensei em 5 grupos e he traído 5 temas. Não sei quantas pessoas nós outros temos participando, né? No começo era 30, né? 30. E agora? 29. 29. Ok. Então, a primeira. Então, podemos fazer grupos bem pequenos e bem rápidos, não? Que Sí, podamos pueden volver ser grupos logo. de 5 y Maravilha. sí, pueden ser 5 grupos de 5 y los que sobran, algunos van a ser de 6. Maravilha. Entonces, eso le va a dar tiempo a Osmar, que en tanto ves las instrucciones de cómo y qué se harán en los grupos, entonces él va a armar porque es más fácil que Google lo haga directamente. Así que Cada grupo, vamos empezar por el grupo 3, ¿ok? El grupo 3, hablar rápidamente lo que frutos tiraram desta reunião né, para tratar da Eucaristia. Bueno, en nuestro grupo estuvo compartiendo Mali, Isabel, Rogerio, Tomás y Luis Eduardo. El tema es sinodalidad eucarística. Y con la lectura lo que veíamos es que la sinodalidad es más que un papel simplemente asistencialista de la iglesia y que ahí nos quedamos y que debe ir más a esa corresponsabilidad de bautizados que todos tenemos para realmente sentarnos en una mesa como comunidad que sea incluyente y que realmente pueda tener un impacto social, mirando sobre todo la necesidad real y el compartir real con el que menos tiene o el que más necesidad tiene, en todos los aspectos, económico, social, cultural, espiritual, y que hacia allá debemos apuntar. No simplemente en momentos específicos, celebrativos, que es lo que se ha convertido la iglesia en Latinoamérica, que realmente no cambia, no transforma y no produce y no involucra esos momentos de encuentro social realmente y de compartir. Eso es, en pocas palabras, pues lo que pudimos compartir. Muchas gracias, Luis Eduardo. Ahora vamos para el grupo 1. El que tiene labia, Pepe. Gracias. Mira, a nosotros estuvimos en el grupo, estuvo Diriana, Roberto, Darkles, Miriam, Luis y quien les habla, ¿no? El título que nos tocó reflexionar fue La cultura eucarística de Francisco. Y la pregunta fue una pregunta muy provocadora porque sí nos llevó a un diálogo y casi tomando lo último que Luis Eduardo decía, ¿no? Vivimos todavía en una iglesia todavía muy ritualista, ¿no? Vivimos una antítesis entre lo que es realmente la Eucaristía de justicia y la vida. O sea, la gente no terminamos todavía de asociarlo. Y es más, en comunidades de fe, como nos llamamos en América Latina, la injusticia todavía sigue dando a pesar de la asistencia que hay a la misma Eucaristía. Poníamos los ejemplos quizás de los gobernantes y cómo asisten a estos ritos y sin embargo luego en su vida, en su gobierno, van en contra de los pobres. Y también decíamos que muchos de los laicos, de las laicas,
hacemos también casi lo mismo, ¿no? Todavía tenemos como muy dividida la vida, pero que hay esperanzas porque todavía entre la gente hay solidaridad, hay maneras de vivir, pero que no terminan de asociarla con el rito de la Eucaristía, ¿no? Con la Eucaristía de vida, de la vida cotidiana, sino que la vivimos como muy separada. Y que nos falta mucho para ser justamente una comunidad de justicia, ¿no? Espero haber lo poco que apunté, pero... Bien, Muy Pepe, bueno. gracias. Muchas gracias, Pepe. Vamos al grupo 4. Ya, perdón, ahí sí. Analizamos los 6 pecados que Gandhi había reflexionado y decíamos que, primero, política sin principios. Frente a la crisis humanitaria no existe una real atención, más bien es una suerte de idolatría que relativiza todo en función de una decisión del partido político para permanecer o recuperar el poder por el poder, en lugar de buscar el bien común. Y por eso es anti-eucarista. En el segundo punto vimos una riqueza sin trabajo en el sentido de que se puede ver un cainismo, es decir, no somos responsables de las consecuencias de las formas de producir economía, como la economía negra, no se valora la dignidad humana del otro como hermano, lo explota, lo daña, ejemplos de la narcoeconomía, una minería llena de abusos contra la dignidad de las personas. Tercero, es el placer sin conciencia, ya que no toma en cuidado lo biológico, lo social, la integridad. La conciencia evita el hedonismo, que es la búsqueda del placer que te empuja al otro. Hay alguien que tiene prendido el micrófono y está sonando en mi página. No sé si alguien ¿Está lavando los coronas? está cocinando y sería chévere si le apaga el micrófono. Ya, gracias. El placer sin conciencia decía que no toma cuidado lo biológico, lo social, la integridad de la persona. Y la conciencia, en cambio, evita que el placer se vuelve hedonismo, que es una búsqueda del placer que manipula al otro para conseguir el placer por sí mismo. Y esto se da incluso dentro del matrimonio. La cuarta era el conocimiento, educación sin carácter, es decir, sin una marca. Estamos hoy en día con un conocimiento manejado a nivel muy superficial, lleno de información a través de las nuevas tecnologías, sin compromisos. Una época actual, la sociedad nos invita y casi nos impone un proyecto individualista que pareciera que necesariamente excluye un proyecto de solidaridad. Quinto, una economía poco ética, desconoce el hábitat, no es integral, violenta el sistema cuerpo-iglesia. 6, una ciencia sin humanidad. Nos decía que se va contra sí misma, es decir, amputa la vida misma. No hay conexión y solo crea alternativas sin tomar en cuenta la complejidad del ser humano y la dignidad en sus investigaciones. Muchas veces la ciencia es guiada por los fines de la guerra incluso. Y por último, religión sin sacrificio. Cae en la ridiculez que no se conectan. Otra vez, se cae en la ridiculez que no se conectan a la vida en función del bien común. Imagínense, a veces solo es un rito por rito y sin una opción de los más pobres. En una conclusión queríamos poner este sello de que deberíamos dejar nuestra impronta frente a lo que estamos viviendo en la realidad. Gracias, Alex. Ahora vamos al grupo 2. Só uma permissão, por gentileza. Pois não. Maria Cida, seu microfone está aberto, viu?
Você está quebrando a casa toda. María Cida. Está lavando platos. Sí, estuve tratando de llamarle, pero no me contesta. Ay, Jesús. En el grupo 2 compartimos con Amparo, Carmen, María Cida y Brenda. Y nos tocó responder a la pregunta si en la iglesia, en nuestra iglesia local, hay una integración entre el cuerpo eucarístico, el cuerpo místico y el cuerpo social. ¿O qué cuerpo prevalece? Y coincidimos en que a veces no somos conscientes de estas tres dimensiones. Que en nuestra iglesia local prevalece el cuerpo eucarístico y tal vez se aborda también el cuerpo místico, pero menos el cuerpo social. Por lo tanto, difícilmente va a haber una integración en esas tres dimensiones. Y coincidíamos que la CBX, ya más particularmente, sí nos ayuda por lo menos a explorar esas tres dimensiones, aunque quizá todavía la tercera no la hayamos desarrollado plenamente. Y las preguntas que nos presentaba Fernando, que nos hace el Papa Francisco, parece que nos podrían ayudar a darle valor a las tres dimensiones e integralidad e integración. Pues nos decía que nos preguntásemos si nos lleva la Eucaristía al encuentro con los pobres, marginalizados, enfermos, y aquellos tienen el rostro de Jesús. Si también nos sentimos perdonados y animados a perdonar a través de realizar actos de reconciliación al interior de nuestra comunidad y nuestra iglesia particular. Y finalmente, la pregunta era si hay una ligación entre la Eucaristía y nuestra vida. Y como decía Pepe, quizá todavía estamos fragmentados y no logramos entrecruzar plenamente la Eucaristía y la vida. Eso es lo que pudimos resumir del compartir del grupo. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora vamos al último, ¿no? El grupo 5. Hola, a nosotros nos tocó Carolina, Milagro, Fabricio, Carmen, María Elena y yo, Ides. La verdad que creemos que este último grupo y la última pregunta fue como la más dura y nos centramos en una reflexión porque esto de Eucaristía y transformación. Y la pregunta era, si tantas personas comulgan, ¿por qué no se transforma el mundo? Y si hay tantos lugares cristianos donde la gente comulga, ¿por qué no se transforma? Entonces, en un comienzo pensamos que la Eucaristía, desde la catequesis, era en el sentido de, tú no puedes comulgar si le contestaste mal a tu mamá, eso es pecado. Tú no puedes comulgar si te comiste un caramelo a escondidas, en fin, etc. Pero, y eso va siendo, a medida que se va creciendo, yendo a la iglesia, unas personas decían, no comprendíamos lo que sucedía. No tomábamos conciencia porque estábamos en la iglesia y veíamos a un Jesús crucificado que nos miraba y prácticamente nos estaba juzgando. Tú te portaste mal, tú hiciste esto desde que éramos niños, ¿no? Entonces no había esa conciencia. Entonces, si no hay esa conciencia de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, no hay transformación. Sin Eucaristía no hay transformación.
¿no? El modelo de la iglesia siempre fue más conservadora. La Eucaristía era prácticamente para los santos, o sea, porque el que no ha el que no ha cometido pecado podía comulgar. Y se veía también que en muchas Eucaristías, en misas, por decir algo, de unas 500 personas, 50 comulgan. Porque la gente no se siente digna de ir a la comunión por algo que ha sucedido, por algo que ha hecho, por un no perdón, por un juzgar, por un sentirse desplazado. Hay en algunos un cambio de la visión de Dios a partir de experiencias. Nosotros como sebequianos ya tenemos una fe más madura con respecto a los ejercicios espirituales y el entrar más en esa Eucaristía, en ese cuerpo y sangre de Cristo que tiene que ser transformadora para nosotros. Pero no todo el mundo tiene la dicha de hacer ejercicios espirituales ni de tener una espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces la gente se queda con esas cuestiones, con esas preguntas, hasta dónde yo puedo llegar para comulgar. ¿Qué tan digno soy de recibir la comunión si he hecho tal o cual cosa? Entonces no puede haber una transformación porque si vemos en una misa de 500 personas que 50 comulgan y 450 se quedan, o sea, 450 personas no son dignas de la comunión, no son dignas de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no puede haber transformación. No puede haber transformación porque no estamos viendo, no estamos llegando al sentido real de lo que es la comunión. Eso como lo más reflexionado que pudimos tener, porque es una cuestión muy larga, no todos alcanzamos a participar, y es un cuestionamiento muy largo y muy serio para realizarlo en 20 minutos, en 10 minutos. Muchas gracias, Ides. Muchas gracias. Gente, son 2:09, ¿no? Ya he pasado 9 minutos, perdón. Y mucha, mi alegría, la honra de tener participado del MARES es muy grande, sabe? Muchas gracias a vosotros todos, sabe? Dios es bueno siempre, ¿no? Besos para todos. Gracias, Y abrazos Fernando. también. Gracias, Muchas Fernando. Gracias. La alegría es... Gracias. Obrigado, Fernando. Muchas gracias, Bom. muchas gracias, muchas gracias. Ó, Valeu, vou falar. Fernando. Ele é meu Graças. tutor. Obrigado, obrigado. Dios es bueno. Olha, Y eu nos encontramos a las sou, 16 horas sou nuestras. tutor da Adriana, hein? Cuidado com ela. Eu sou tutor de Adriana. Oh, Bueno, Sério, viu? muy bien.